Terra, gira, mãe, gira, leva terra. Terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, meu destino tu encerras. Terra, em tuas praias andei. Terra, florestas visitei. Terra, namorei linda lua. Pensei com as estrelas, firmei com os céus. Terra, dormi, sonhei no teu chão. Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa. Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa. E tô aqui para apresentar um pouquinho do meu trabalho, tá? Eu trabalho com essas criaturas mínimas, né, mas que tem um poder imenso, que tem um sabor incrível e que tem um poder de revolucionar muito a alimentação das pessoas. O que são essas plantinhas? Elas são uma fase da vida da planta, que toda planta tem, na verdade, e que você pega, por exemplo, um alface, um repolho e uma rúcula, que é o caso dessa aqui, e você tira ela bem novinha, não deixa nem ela ficar com a cara dela adulta, ela simplesmente vai ficar assim e você vai comer ela assim. Algumas têm o mesmo sabor da planta adulta, outras vão ter um sabor mais acentuado, mais forte. Então, se você gosta de rúcula, você vai amar o microverde de rúcula, porque é bem mais forte. E, além disso, além do sabor, ela tem uma concentração de nutrientes muito elevada. Então, para quem gosta de verdinhos, de salada na sua alimentação, de variar a sua alimentação, ou tá de dieta, enfim, isso aqui é fantástico. Então, não só isso, mas a alimentação em si, se você parar para prestar atenção no que você come, você vai dar mais valor a isso aqui. Porque cada nutriente que você pega de uma só, ela tem por volta de 4 a 40 vezes mais do que a planta adulta. Dependendo da planta, dependendo do nutriente, é claro. Tá? Então, se você está disposto a mudar a sua vida pela alimentação, invista em microverdes, né? E germinados de uma forma geral, que são todos aquelas sementinhas que você coloca, germina, como um feijãozinho, né? Só que aqui a gente faz em escala maior, coloca para vender, tá? Então, eu tive essa iniciativa, acho que foi 3 anos e meio atrás, tá? Numa viagem que eu fiz antes, tive essa ideia e consegui fazer ela há 3 anos e meio. E estou extremamente realizada, porque, além de tudo, eu trabalho com coisas vivas, né? Com plantas vivas. E isso é alimento vivo. Isso é alimento vivo. Então, para mim, é muito gratificante acompanhar essa parte mais gostosa do meu trabalho. É você ver a plantinha crescendo de uma semente que você mesma plantou, né? Que você colocou lá, que você sabe que está por trás. Então, é fantástico ver isso tudo chegar a essa fase e as pessoas dizerem: nossa, eu nunca vi trabalho mais legal, entendeu? Que coisa linda. Então, já ouvi muita gente falando, me parabenizando pela iniciativa, né? Então, na verdade, assim, eu queria, com o meu trabalho, mostrar às pessoas que você pode fazer a diferença, que você pode mostrar, distribuir amor, né? Distribuir carinho. Isso aqui também é carinho. Então, não adianta nada você semear e deixar solto, entende? Tem todo um cuidado por trás, tem um estudo, tem uma pesquisa. Então, isso tudo é o que está por trás do meu trabalho, né? Então, o que mais me tocou com esse retorno das pessoas foi isso. Eu consigo ver, muita gente me fala, eu consigo ver o amor que você tem, o que você faz pelo trabalho pelo resultado final, né? Pelo que os produção para mim. Então, isso tem
sido muito gratificante, tá? Então, eu passei muito tempo antes trabalhando com outras coisas completamente diferentes, né? E aí, 11 anos depois de formada, é que eu vim executar esse trabalho. Então, meu trabalho todo foi com plantas, a minha formação toda, mas no trabalho mesmo eu nunca consegui fazer, exceto agora, nas germínias vegetais. Tá? Então, fica aqui meu abraço. Espero que vocês agora comecem a ver os micro-verdes de forma diferente. E vamos plantar. É a melhor coisa que existe. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Os brotos, eles são alimentos muito nutritivos, riquíssimos, porque se a gente for parar para pensar esse processo de formação de um broto, que veio lá desde uma sementinha, essa sementinha ela tinha ali guardado seus nutrientes, ela está reservando, e também fatores para se proteger, que não deixam esses nutrientes tão acessíveis assim. Então, que nem a gente tem gordura, proteína, vitaminas para quando a gente precisar. Então, esse processo faz com que libere esses nutrientes para ela poder crescer. E aí, então, o broto é o boom. É quando esses nutrientes estão mais disponíveis, mais acessíveis para a gente poder absorver. Então, é muito, muito nutritivo. É o ápice da planta. Então, por exemplo, a semente de girassol, ela é riquíssima em proteínas, vitaminas como a vitamina E, minerais, fibras e compostos que protegem nossa saúde, anti-inflamatório, antioxidante, de prevenção de doenças. Então, esse processo de germinação deixa eles mais acessíveis pra gente, mais disponíveis. E quando a gente pensa que é tão fácil fazer, que a gente pode fazer em casa, que rende bastante, com um pouquinho você faz muito, é muito interessante pra gente incluir, pra diversificar nossa dieta, incrementar de nutrientes, e acaba sendo mais acessíveis também. Então é muito mesmo interessante a gente poder incluir na nossa alimentação. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Olá, nós somos do Laboratório de Ecologia, Conservação e Evolução Biocultural e te convidamos a voltar um pouquinho no tempo. Há muito tempo, há mais de 200 mil anos, os seres humanos que habitavam a Terra tinham um estilo de vida bem diferente do que nós temos hoje. Os primeiros Homo sapiens dormiam em cavernas ou em outros abrigos naturais, não tinham morada fixa. Assim, precisavam migrar para lugares diferentes para poder se proteger dos perigos dos ambientes ancestrais, como fugir de predadores, fugir de animais peçonhentos, como também para caçar ou coletar alimentos. Sabendo disso, o que podemos dizer que temos em comum com esses nossos antepassados? Entre as coisas que temos em comum, uma das principais é a relação com as plantas. Seja para alimento, seja para remédio, para construção ou para lenha, as plantas ainda fazem parte das vidas de nós seres humanos. Porém, desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, com a criação de navios a vapor e aviões, as barreiras entre os continentes deixaram de ser um fator limitante para a comunicação entre diferentes países. Dessa forma, em escala global, as pessoas passaram a produzir, a comercializar e a consumir grandes quantidades de alimentos e de objetos semelhantes, para facilitar as relações entre esses países diferentes. Mas países diferentes possuem costumes, tradições e conhecimentos diferentes sobre a natureza, sobre as plantas, sobre os animais. E muitas dessas tradições e conhecimentos, por não serem reconhecidos em escala global, ou seja, por todo o mundo, passaram a ser menos valorizados, muitas vezes até esquecidos. Quer um exemplo? Sabe aquele lambedor ou aquele chá que a nossa mãe ou a nossa avó fazem pra gente quando estamos doentes? Será que você se lembra quais são as plantas que elas usam? Pois é, essas informações fazem parte das tradições de várias famílias, dentro do chamado conhecimento tradicional. Mas, cada vez menos esses conhecimentos são passados de geração em geração, ou seja, dos nossos avós para os nossos pais ou dos nossos pais para a gente. Mas essas informações fazem parte da nossa história, da nossa ancestralidade.
não podemos deixar de aprender sobre elas. Então aprender sobre o ABC, aprender a somar, aprender a ler é importante, mas aprender sobre essas tradições também é. Então vamos resgatar e vamos revisitar essas tradições? Voltando para o assunto alimento, você lembra que falamos dos nossos antepassados hominídeos, também conhecidos como mulheres e homens das cavernas? Pois é, eles se alimentavam de uma grande variedade de alimentos. Ao longo da história da humanidade, o Homo sapiens consumiu cerca de 26 mil plantas como alimento, mas claro que não de uma vez só. Essa quantidade foi dividida entre os diferentes países do mundo e em épocas diferentes. Mas hoje, as plantas não preenchem tanto assim o nosso prato, que está cada vez menos diverso, menos nutritivo e menos colorido. Mas e agora? Vocês sabem o que fazer para trazer mais cores, mais plantas e mais história para os nossos pratos? Tchan, 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 tchan! As punk! Ficou curioso e ficou curiosa para saber o que são as punk? Então fiquem atentos que esse será o tema do nosso próximo episódio. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Estudo o brincar. Estudo brincar, brinquedoteca, jogos, brincadeiras tradicionais. Faço parte de um grupo de pesquisadores da UFRJ chamado NIPIAC, que é um núcleo interdisciplinar que pesquisa a infância e juventude, principalmente no Brasil e América Latina. Terra que Fala, acho que é um projeto importante para estar inserindo ideias dentro das escolas públicas, falando de um tema fundamental, que é essa questão da alimentação com qualidade e da relação da criança com a natureza. Não dá mais para adiar. A gente criou uma civilização bastante destruidora e num movimento de desumanização e de destruição do planeta, e agora a gente tem que reverter esse processo, né? E tem todo um sentido reverter o processo através de um trabalho educativo que, de alguma maneira, traga novas ideias para as crianças, que elas cresçam pensando na valorização dos alimentos, na valorização da natureza, dos seres do planeta, que não são apenas os seres humanos. Então, que elas abrem sua sensibilidade, sua interação, sua percepção a partir de um novo olhar que nos ajude a cultivar esse planeta, porque acho que tem algo que é muito importante. O planeta, ele sobrevive sem a humanidade. A humanidade é que não sobrevive sem o planeta. Então, essa é uma questão que precisa ser dito para as crianças desde o início da vida. Quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa, quando tudo começou. Sou biólogo, botânico, trabalho com agroecologia, sou sitiante, moro aqui no sítio Punk em Manaus, sou agricultor, professor do IFAM, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Campus Manaus, Zona Leste, onde a gente trabalha com agroecologia, com agrofloresta e, claro, com punk. Falar um pouco das punk, um pouco da trajetória das punk, do estado da arte, do histórico das punk, um pouco de agroecologia, de merenda escolar, e tentar fazer uma conexão entre essas ideias que vão ser abordadas nessa série de programas, vamos dizer assim, que vai estar aí disponível nas redes sociais, no YouTube, nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Espero que façam bom uso, espero que isso sirva de estímulo para a criação de hortas sustentáveis, com espécies alimentícias regionais, com as punks, que são adaptadas na região, que produzem suas próprias sementes, suas próprias mudas, seus propágulos, para você não ficar para as merendeiras, para as professoras e os estudantes das escolas municipais do Rio de Janeiro e, quiçá, de outros estados do Brasil e do mundo, que possam se animar
Eu moro aqui nesse sítio, aprazível, né? Estou aqui, ó, ladeado por essas flores belíssimas aqui, ó, que é a tumbergia. Essa é a roxinha, a azulzinha, é considerada a trepadeira mais cultivada no Brasil. É uma planta que tem cheiro e gosto de fungo, de cogumelo, né? Champignon Paris, tanto na corola, que é essa parte lilás, que é ótima para comer da mão para a boca, ensaladas, e especialmente salteada na manteiga, por exemplo, com alho, azeite ou manteiga, cebola. Pode fazer recheio de tapioca, pode fazer decoração da tapioca colocando ela na frigideira, na tapioqueira. A sépala, que são essas partes mais grossinhas aqui, também são igualmente comestíveis. Tem muito cheiro de fungo também. E as próprias folhas. No caso das folhas é recomendável comer cozida, né? Mas é possível provar crua também. Então, essa é apenas uma das cerca de 10 mil punk que temos no Brasil, que pode ser cultivada na sua escola, na sua horta caseira, né, domiciliar, num jardim público, numa cerca viva, porque é uma trepadeira. A gente começou a trabalhar com as punk, não tinha esse nome, era plantas alimentícias alternativas e outros nomes. Começamos a trabalhar com isso por volta de 2003, o ano de 2003, então já faz um bom tempo, 18 anos aí pelo menos. E claro, eu já tinha um interesse por comer coisa, e especialmente coisas diferentes desde sempre, né? Porque eu sou daí do Rio de Janeiro também, de Cantagalo, e que vivi, né? Nasci em Cantagalo, mas morei sempre em Nova Friburgo, na região serrana, e lá a gente já consumia várias espécies. Quando eu fui estudar biologia, já me interessei por essas plantas, depois do mestrado na botânica, e quando fui para o Rio Grande do Sul, realmente começamos a trabalhar com isso em 2003, né, nas disciplinas de botânica econômica, depois no doutorado na Faculdade de Fitotecnia, resultou na minha tese, que é uma referência hoje, talvez com mais de 50, 60 mil downloads, que todos os professores que tiverem interesse em ler mais sobre as plantas alimentícias não convencionais, nativa da Mata Atlântica especialmente, né, que ocorre naquela região do Rio Grande do Sul, está disponível no Lume, no Banco Digital de Teses e Dissertações da Universidade, acho que serve como base. O nosso livro é um best-seller nacional com mais de 50 mil exemplares aí no mercado, né, em todos os cantos do Brasil e do mundo, que também deveria estar nas bibliotecas municipais. Aí cabe à Secretaria de Educação fazer uma compra e distribuir para todas as escolas municipais e estaduais, né, do Rio de Janeiro, que sabe de todos os estados do Brasil, para que sirva como realmente um estímulo para as hortas escolares. E atualmente sou professor aqui do IFAM, trabalhando com agroecologia, com agrofloresta, e esse exemplo aqui do sítio punk, né, da terra, da fala da terra, com essas expressões circenses, artistas, com todas essas pessoas que vão compor, eu acho que a gente traz aqui um panorama geral, especialmente nesse momento. O que são as punk, então? São as plantas alimentícias não convencionais. O que é isso? É aquilo que dá para comer e que não está na merenda escolar, né? Não está na merenda, não está no lanche, não está no almoço, no jantar do dia a dia. Então a nossa ideia, através inclusive dessa iniciativa, desse programa, desse projeto, é trazer à tona, trazer à baila esse repertório de cerca de 10 mil espécies que ocorrem no Brasil entre nativas, principalmente nativas, né, e as aclimatadas aqui também, naturalizadas, que foram né, depois da conquista, se espalhando, sendo cultivadas, para trazer isso para a nossa mesa. Então é mato porque não está no prato. Então a partir do momento que você traz para a panela e consequentemente para a boca, isso começa a gerar renda, começa a gerar emprego, gerar trabalho e gerar soberania e autonomia alimentar. A melhor coisa que você pode é não depender de supermercado, né, desse império que são os supermercados para tudo. Claro que você vai ter que comprar algumas coisas, a gente vive numa sociedade globalizada, mas o quanto mais autossuficiente você for, melhor. Especialmente num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia. Já tivemos aí recentemente na história do Brasil uma greve de caminhoneiro bastante grave, que mostrou a nossa fragilidade. Atualmente vivemos sobre essa ameaça também, então nada melhor do que você ter contato com a natureza, conhecer as plantas,
mesmo que você não possa cultivar eventualmente no seu mini quintal, ou na ausência total de quintal, ou na ausência total de uma sacada de apartamento. E as punk não são a salvação da lavoura sozinha, mas fazem parte, né, fantástica, com grande potencial para reduzir a fome no planeta, especialmente a fome oculta, a carência de macro, micronutriente, óleos, elementos, vitaminas e prazer, porque é muito gostoso você experimentar uma coisa nova, né, uma coisa que o seu organismo nunca provou, né, um aproveitamento integral dos alimentos. Ontem aqui no Sítio Punk, por exemplo, fizemos farinha de semente de cupuaçu, né? Dessa semente a gente pode fazer o cupulate, um chocolate rústico para pudim, bolos e outras receitas, e doces, que a gente chama até de cuputela, um doce maravilhoso com um subproduto que ia acabar virando adubo ou lixo. Nas grandes cidades as pessoas compram o cupuaçu na feira, quebra, corta a polpa, tira a polpa para suco, para geleia, para mousse, para sobremesas em geral, e joga fora o caroço, que é um chocolate maravilhoso, rico em teobromina, em cafeína, em óleos, em lipídios maravilhosos, e sabor, cor e textura. Então as punk é isso, é juntar plantas alimentícias que realmente não são convencionais, ou seja, não são do dia a dia, não são corriqueira, com aquelas plantas convencionais que têm partes alimentícias não convencionais. Então essa camiseta que eu estou aqui tem bastante a ver com a expressão artística desse programa, né? Então é uma cabeça punk, fazendo o trocadilho do movimento punk, né? O punk, P-U-N-K, com o acrônimo P-A-N-C, punk. Então as crianças gostam muito de falar isso, então eu espero que a criançada fluminense aí, carioca, se divirta perguntando para a professora, para a merendeira, essa plantinha é punk? Né? Claro, não saiam comendo qualquer coisa, né? Não comam plantas que vocês não conheçam, como apenas aquela que alguém que tenha conhecimento maior, seu pai, a sua mãe, talvez a sua tia, a professora, a merendeira, possa realmente te apresentar como sendo a Maria Pretinha, como o picão preto, o dente de leão, a serralha, a capeba, a urtiga, a taioba, a folha do quiabo, a moringa, né? E tantas outras coisas, a própria casca da banana, a banana verde, o palmito da bananeira, o coração ou o mangará, ou as flores das bananeiras. Então o acrônimo punk é isso. Então é o que eu sempre digo, punk na veia. Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa, quando tudo começou, quando tudo... Sou professora de arte da rede pública aqui de São Paulo e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a observação da arte na natureza. Quando a gente fala de observação, gente, a gente tem que pensar que a observação é algo relativo, né? O que eu observo normalmente não pode não ser o que você observa. Ou o horário que eu estou observando uma coisa, normalmente em outro horário, não vai ser mais a mesma observação. Então, falar em observação é falar em transformação, é falar em mudança, é se possibilitar ter novos olhares, novas imagens, novos contextos. Por exemplo, se eu estou ao meio-dia realizando uma pintura, eu vou ter uma tonalidade de amarelado. Se eu estou quase à noite, terei outra cor de amarelo. E se eu estou de manhã bem cedinho também. Então a observação é isso, é observar que as coisas se transformam, que as coisas não estão fixas, que a natureza se possibilita isso. Uma árvore, por exemplo, em um momento ela está ali parada, de repente vem um vento, um sopro, basta um sopro, para que aquele contorno das folhas, para que aquela forma daquela folha seja totalmente modificado. Então isso é transformação, né? Isso é observação da arte na natureza. Van Gogh fazia muito isso. Van Gogh levantava cedinho, ia para debaixo de uma árvore enorme, que dava uma sombra maravilhosa para ele. Ali ele sentava, ali ele ficava, e ali ele começava a buscar o que ele iria retratar naquela pintura, né? O olhar dele, aquilo que marcava, que sensibilizava ele. O Van Gogh era muito sensível, era uma pessoa muito sensível. Então ele não observava qualquer coisa. Ele ficava horas olhando aquilo tudo até eleger o que ele iria pintar.
E o Van Gogh percebia, o Van Gogh trabalhava muito com os tons de azul e amarelo. Por quê? Porque são mutantes, né? O amarelo é totalmente diferenciado se a gente for pensar nos horários do dia. O azul também, o próprio verde, né? Quando bate aqueles raios de sol com uma força, ele vai ficar de uma cor, depois ele vai ficar de outra. Então o Van Gogh é a perfeição para falar de observação. Porque tudo começou, E por que consumir as plantas alimentícias não convencionais? Primeiro ponto é que são fontes de muitos nutrientes e compostos que fazem bem para a nossa saúde. Então, a gente não explora isso. E a gente sempre está consumindo a mesma coisa. A salada que a gente consome geralmente é alface, tomate, às vezes uma couve, sempre o mesmo feijão. E existe uma infinidade de vegetais e da nossa biodiversidade, né? Valorizar também o que existe aqui do nosso local. E sem contar que geralmente não precisa usar nada, sabe? Como na agricultura convencional de agrotóxico. Então geralmente é um alimento mais limpo, um alimento cheio de nutriente. E também, como geralmente faz parte de uma produção diversa, que é uma produção orgânica dentro das bases agroecológicas, quando você compra punks, você está valorizando também, dando mais renda para aquele produtor e movimentando a economia daquele local. Então é muito interessante de vários pontos de vista. Então vamos consumir as punks. As nossas plantas, as plantas de uma forma geral, assim como as hortaliças, elas precisam de alimentos. E os alimentos delas são os adubos orgânicos provenientes da decomposição da matéria orgânica, que é o composto orgânico. Aqui nós temos nosso modelo de compostagem, que foi desenvolvido para as hortas das escolas e das áreas urbanas, que é um modelo de compostagem escolar urbana. Esse modelo de compostagem fica dentro de um cilindro de 1 metro ou 1,20 m de diâmetro, ou 1 metro de altura ou 1,20 m de altura, com um tubo central para respiração, para passagem de ar, pois a compostagem ela necessita de ar, de água e de material a ser decomposto, e micro-organismos para decompor. Esse modelo tem funcionado muito bem, é um projeto de pesquisa desde 2006, que vem sendo aplicado nas escolas da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos esse pátio aqui, é um pátio didático. Essa compostagem, se aconteça, precisamos de uma pequena estrutura para poder facilitar o manejo. Então nós temos aqui a pia para lavagem de materiais, o box de lavagem das bombonas, as bombonas que nós usamos, que temos baldes desde 10 litros, 5, 10, 20 litros, 50 litros. E temos ao fundo os modelos de compostagem cilíndrica também aqui embaixo. 2 modelos com 1,20 m, porque o pátio não deu suporte para tudo. Então esse processo funciona muito bem, tem dado muito certo, é uma compostagem estática. E tem dado certo tanto nas escolas como na área urbana, porque ela requer pouco manejo. Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa, quando tudo começou. Eu tenho algumas punks aqui para mostrar para vocês. Uma delas é a Xanana. Agora são 14 horas e as flores da Xanana elas já estão se fechando, né? Então as pétalas dessas flores elas já estão se enrolando e relativamente comum encontrarmos as abelhas sem ferrão aqui que dormem de um dia para o outro na flor fechada. Pois essa planta aqui ela é medicinal e ela é punk. Ela é uma planta imunoestimulante e como punk, então como alimentícia, ela é rica, por exemplo, em flavonoides, que são antioxidantes, e essa plantinha aqui, ela então pode ser utilizada tanto as flores quanto as folhas, em saladas, refogados, geleias, que são muito apreciadas. Uma maneira fácil de conhecer
é pela folha, né? Então aqui nós temos a folhinha dessa planta, ó, tem uma diferença na cor, e bem aqui na base, tomara que dê para vocês perceberem, ó, tem uma bolinha de cada lado, é uma glândula, né? Então essa glândula ali na base da lâmina foliar é que faz com que a gente ajuda, né, a gente reconhecer essa planta, tá? É nativa nossa e ela então ela é muito alimentícia, é um legado indígena para nós. Uma outra planta também legado indígena para nós, muito conhecido como caruru, é essa plantinha aqui que, como a xanana, em qualquer lugar tem, né? Existe um cabinho, né, um pecíolo grande, e essa plantinha ela também tem uma coloração diferenciada, e aqui a pontinha da folha, olha só, tem aquela reentrância. Estou trazendo essas questões aqui para vocês porque muitos me dizem, reconhecer as punks não é uma coisa muito fácil. Então, e achar onde que acha. Essas duas plantas, elas são muito encontradas nos mais diversos lugares, né? Nos nossos jardins, quintais, por entre as calçadas, nas ruas, tem muito dessa planta, tá? Essa segunda plantinha que eu trouxe aqui para vocês também é um legado indígena nativo da nossa América e também pode se fazer saladas, refogados, né? Uma planta muito saborosa. É também muito alimentícia essa planta, rica em minerais, então remineralizante. Também é medicinal. Tem estudos que comprovam que ela desintoxica uma musculatura muito específica, que é a musculatura cardíaca. Os nossos órgãos, eles vão acumulando lixo químico, né? O nosso cérebro, o nosso intestino, o nosso coração, e poucas plantas fazem essa limpeza, retira esse lixo químico da musculatura cardíaca. O caruru, Amaranthus viridis, é uma planta que tem estudos que diz que sim, como a camomila, uma outra planta medicinal que faz esse tipo de trabalho, né, junto à musculatura cardíaca. Eu tenho uma terceira plantinha que é muito comum também, em todo o Brasil. Essas três plantas aqui são bem comuns. Essa é um pincelzinho, né, Bela Emília, então se utiliza essas flores como alimentícia, também rico em antioxidante, né? Uma plantinha bem comum aí, tanto nos nossos jardins como invasora, ninguém dá nada por ela, né? É uma punk. E por fim, uma quarta planta que também é muito comum, beldurregão, tá? Tem outro tipo, essa é uma inflorescência que vai crescer mais, né? É uma planta que a gente pode utilizar também em refogados, saladas, é medicinal, é galactogênica, ou seja, aumenta a produção de leite materno, essa plantinha aqui, Talinum, é o gênero dela, e ela, para vocês terem uma ideia, isso aqui que muitas pessoas simplesmente arrancam e colocam fora, apresentam 22% de proteínas, essa plantinha aqui, né? Então, beldurregão, uma planta punk que pode ser colocada na nossa mesa como uma fonte de proteínas, assim como o nosso Ora Pronobis, que tem por volta de 28% de proteínas. É um mundo fascinante, de cores, de sabores, exige um pouquinho de paciência, mas mostra um mundo que todos nós merecemos conhecer um pouco mais. E o melhor de tudo, a natureza agradece. Sonhei com você, sonhei com
Terra gira, mãe gira, leva. Terra no tempo vai me guiar. Terra gira, mãe gira, leva. Terra no tempo vai me guiar. Terra gira, mãe gira, leva. Terra no tempo vai me guiar. Terra gira, mãe gira, leva. Terra no